Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre suas vidas. Agradecidos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por mais este dia de vida. Graças sejam dadas ao Senhor pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade por cada um de nós nesta manhã de dia 2 de março do ano 2026. Segunda-feira, 2 de março do ano 2026. Terceiro mês do ano. Chegamos. E é motivo de agradecer ao Senhor por nós ter já passado os 2 primeiros meses do ano. Obrigado, Senhor, porque até aqui tu tem nos ajudado. Junto com o profeta Samuel, podemos falar Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Senhor, venha abençoar a sua vida. Senhor, venha guardá-los nesta manhã, esta semana, este mês que está iniciando-se. Seja um mês abençoado para a sua vida, seja um mês da prosperidade sobre a sua vida. Que venha ser um mês próspero. Alguns dizem que o ano começa em março, depois das férias, depois das festividades, enfim. Então estamos começando este ano 2026, muita vontade, com muita fé, com muita esperança de que Deus vai agir a favor das nossas vidas. Bom dia, nossa irmã Maria. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, que a graça de Deus seja sobre sua casa, sobre a sua família, de agora e para sempre. Deus abençoe, assim como está aqui na cidade de Caciqui, como também damos bons dias à nossa irmã Idalina. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha derramar da sua graça, da sua paz sobre seu lar, sobre sua casa, sobre sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus venha derramar bênçãos sobrenaturais sobre as suas vidas nesta segunda-feira, 2 de março do ano 2026. Gratos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na nossa página do Facebook. Talvez você, alguma oportunidade na sua vida, teve vontade de desistir. Teve vontade de deixar absolutamente tudo. Devido às circunstâncias, devido às lutas, devido aos problemas, talvez você teve essa vontade de largar tudo, de deixar tudo. Ou talvez você esteja nessa situação, esteja nessa vontade. Talvez desta manhã tenha alguém que quer desistir do seu relacionamento, seu namoro, seu casamento, seus compromissos, enfim. Que queira desistir do seu emprego. E alguns, tristemente, até com vontade de desistirem da vida. Que fazer? Que fazer diante
de uma situação adversa onde já não estamos enxergando mais saída. O que fazer quando, ano tras ano, parece sempre ser a mesma coisa? Entra ano, sai ano e sempre na mesma situação. Bom dia, nosso irmão César, aqui na cidade de Cacequi. É aí que passou aí. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã de segunda-feira. Ano tras ano, pessoas se convertem ao Senhor. Quando nós convertemos ao Senhor, nós chegamos com uma série de problemas, de lutas, de dificuldades, mas logo que as apresentamos ao Senhor, logo que começamos a conhecer ao Senhor, uma a uma, vamos vencendo essas dificuldades. Pode levar tempo? Pode, porém vamos vencer. O que não podemos jamais é de desistir. Deus tem um propósito com a sua vida, assim como também Ele tem um propósito com a minha vida. Teve um homem, na palavra de Deus, que passou por uma situação que ele até pediu para o Senhor que o matasse. Sim. Situação difícil. Estamos falando de Moisés. Moisés, aquele homem que veio libertar a povo de Israel. Moisés, um homem chamado por Deus. Vamos encontrar no livro de Números, capítulo número 11, vai começar a palavra de Deus dizendo da seguinte maneira: E aconteceu que queixou-se o povo, falando que era mal aos ouvidos do Senhor. O que, ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do areal. Uma constante no povo de Israel: a murmuração. Já temos dito uma e mil e vamos continuar dizendo que a murmuração, ela corta as bênçãos de Deus. A murmuração impede de que seu milagre chegue. Bom dia, Eber, na cidade de Tacuarembó, República Oriental do Uruguai. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã, junto a toda a sua família. Que a graça de Deus esteja sobre a sua casa. Aqui pareceria ser, ao menos que me apareceu aqui no celular, que está 14 graus. Não sei se será verdade ou não, mas creio que não. Que Deus venha abençoar a vida do nosso irmão Eber, então. A murmuração impede que o milagre de Deus chegue até a sua casa, que chegue até o seu lar. E continuamos lendo a palavra de Deus. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Aquela ira que tinha vindo do Senhor, Moisés era um grande intercessor pelo seu povo. Ele sempre estava intercedendo, sempre estava orando a favor do povo. Que importante é os intercessores, aqueles que sempre estão intercedendo, que estão orando pelas demais pessoas. E aproveitando o gancho, quero convidar você a que você venha ser um intercessor nosso aqui neste lugar onde nós estamos. Que você possa orar por mim, pela nossa família, pelo ministério, para que nós possamos continuar firmes
levando a palavra de Deus. Todos nós necessitamos uns dos outros, pois a palavra de Deus diz: orai os uns pelos outros, sempre com ação de graças, agradecendo ao Senhor. E Moisés era este homem que, diante uma dificuldade, diante um problema, ele levava isto aos pés do Senhor. Agora, o povo parecia que não tinha entendido ainda. O povo parecia que não tinha entendido ainda. O povo levava seus problemas, suas dificuldades à presença de Moisés. E Moisés ia interceder pelo povo. Não está errado, mas nós individualmente também podemos orar, podemos clamar a Deus, pois temos essa liberdade de chegar ao trono da graça, de chegar à presença do Senhor, de chegar ali na mesma presença do Senhor no nome de Jesus e pleitear a nossa causa, levar a nossa causa ao Senhor. O povo de Israel levava Moisés. Porém, sempre era uma murmuração, sempre era uma queixa, aquilo constante. Por que nos tiraste do Egito? Por que nos trouxeste para este deserto? Moisés estava fazendo a obra do Senhor. Moisés estava fazendo nada mais nem nada menos que cumprindo o chamamento de Deus, aquilo que o Senhor Deus Todo-Poderoso tinha indicado para ele fazer. E vamos continuar lendo a palavra do Senhor e vamos chegar no versículo número 5, vamos deixar o 4 de lado, que diz assim: isto é o povo, lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor, a cor do bedelho. Povo de Deus, queixando-se daquilo que recebia de Deus. Talvez eu, você, alguma vez na vida, já é hora de pedir perdão ao Senhor, olhamos uma bênção do Senhor com desprezo, assim como fez o povo de Israel. O povo de Israel, um povo mal agradecido, pois eles saíram da escravidão. Era verdade. Eles comiam peixe, eles comiam melões, eles comiam pepinos, eles comiam cebola. Mas tudo isso eles tinham que colher ali onde estava o rio Nilo. Eles não tinham dinheiro para comprar alimentos, porque eles eram escravos. Isso nós nunca podemos esquecer também da nossa vida, de reconhecer de que nós éramos escravos de Satanás, de que estávamos debaixo do jugo de Satanás. E eles vão desprezar o maná que Deus estava mandando. Abriam os olhos, saíam da sua tenda, ali na porta da sua tenda estava tudo aquilo que eles necessitavam. O maná, um alimento completo, nutritivo. Eles sentiam saudade daqueles peixes, daqueles pepinos, da cebola, dos alhos. Porém,
aquele maná era tão nutritivo, ou mais poderoso, mais nutritivo, do que aqueles peixes, do que aqueles pepinos que eles comiam no Egito. Agora, lembramos que lá em Êxodo, semana passada, nós estivemos vendo tudo isto, sobre que eles pediam ao Senhor. Eles queriam pão, eles queriam carne. O Senhor deu carne para eles. O Senhor deu pão para eles. Agora estavam desprezando o maná. E aproveitando aqui, relembrando, por se você esquece, o maná, Jesus disse que foi Moisés quem deu para o povo, mas que ele era o verdadeiro pão que desceu do céu. Eu sou, disse Jesus, o pão que desceu do céu. E muitos desprezam ao Filho de Deus e se dizem cristãos. Se dizem acreditar em Deus. Falam com a sua boca, confessam com a sua boca. Eu tenho uma grande fé em Deus. Mas qual é o seu real relacionamento com o Filho de Deus? Aquele que deu sua vida por mim, por você, por todos nós, para que pudéssemos alcançar a graça de Deus e a salvação. Qual é o nosso relacionamento com o Senhor? Ontem, algumas denominações, algumas igrejas, para você entender melhor, comemoraram o culto de Santa Ceia. Entre eles, nós. Então, às vezes, enxergamos com tristeza de pessoas que no culto de Santa Ceia não se fazem presentes, desprezando assim desta maneira aquele mandamento, aquela exortação, aquele aviso que Jesus nos deu, que aquele que não participar do seu corpo e do seu sangue não tem parte com ele. Não tem parte com ele. Então vamos parar de falar de que temos fé, de que somos super cristãos, de que somos super crentes, e que nossa fé é tão grande, mas não movemos um grão de mostarda. E vamos voltar para o primeiro amor. Vamos voltar para o primeiro amor. Vamos voltar ao caminho da santidade. Vamos voltar a caminhar com o Senhor. Bom dia, ali na cidade de São Francisco de Assis, a nossa irmã Rúbia, pastora Rúbia, que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã, que a graça do Senhor seja sobre a tua casa, sobre a tua família. Um grande abraço, irmão Deus, sim, sua mãe, Rodrigo, que Deus venha abençoar a toda a família. Mas o certo é que o povo está dizendo que a sua alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná. Ei, você está recebendo o maná do Senhor cada vez que você abre a palavra de Deus. Cada vez que você ouve uma mensagem da palavra do Senhor. Cada vez que você congrega. Cada vez que você tem esse momento a sós com Deus, onde você entra no seu quarto ou procura um lugar isolado e fica ali conversando com o Senhor, você está comendo desse maná, está nutrindo sua alma, o seu espírito.
é que muitas vezes nós transformamos em religiosos, porque temos aquela rotina de chegar o domingo e ir da igreja. Porém, durante a semana, nós não vemos a palavra do Senhor, não abrimos uma Bíblia no nosso lar, não para deixá-la em cima de um criado mudo, não para deixá-la em cima de uma mesa aberta como se fosse um amuleto, mas sim para esquadrinhá-la, para estudá-la, para ver o que Deus deseja falar por conosco, esse dia. Ter o nosso próprio devocional com o Senhor Deus Todo-Poderoso. E ali, a palavra de Deus vai falar sobre como se espalhava o maná e como o povo recolhia o maná. Mas pulamos ao versículo número 10. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Sim. Agora vamos ter um Moisés questionando ao Senhor. E disse Moisés ao Senhor: por que fizestes mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a cargo de todo este povo. Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei eu a luz? Para que me dissesses, leva-o a teu colo, como a ama leva a criança que mama? A terra que juraste a seus pais. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar todo este povo porque muito pesado é para mim. Oração de Moisés. Uma queixa de Moisés. Um lamento de Moisés. Moisés não suportava mais aquele peso que estava sobre ele. Moisés levava toda a carga do povo. Ele intercedia pelo povo. Ele orava pelo povo. Agora a grande pergunta é: quem orava por Moisés? Quem orava por Moisés? Quem dedicava um tempo para orar por Moisés? Bom dia, nossa irmã Catiele, nosso irmão Felício. Que Deus abençoe poderosamente suas vidas aqui na cidade de Cacequim. Que Deus abençoe a sua família, seus filhos, que a graça do Senhor esteja sobre vocês. Moisés intercedia pelo povo. Agora, quem intercedia por Moisés? Quem intercedia por Moisés? Você tem orado pelo seu pastor? Você tem orado pelo seu líder de célula, o culto domiciliar, culto no lar, como queira chamá-lo? Tem orado por ele? Tem orado por aqueles que fazem o louvor, adoração na igreja? O povo estava colocando a culpa em Moisés, que não era
estava agindo no meio do povo. Moisés, por força própria, ou por vontade própria, ele não poderia ter tirado um israelita do Egito. Mas através do poder de Deus, saiu do Egito uma nação. Uma nação. Para você ter uma ideia, era uma população aproximadamente com a população do Uruguai. O Uruguai são 3 milhões e pouco de pessoas. Alguns acreditam que era mais ou menos esse número de pessoas que saíram do Egito. Um povo forte. Um povo que quando caminhava, a terra estremecia e os inimigos recuavam, se escondiam, se encerravam com temor ao povo de Deus. Mas um povo murmurador, um povo que se queixava, um povo que se lamentava, um povo que somente queria os pães e os peixes, mas não queria Deus. Como está o povo de hoje? Como está o povo de hoje? Como está o povo de hoje? Temos ouvido algumas notícias de pastores que têm se suicidado, pastores que têm abandonado o ministério, porque não suportaram a carga. Não suportaram a carga. Você lembra daquela passagem onde o povo estava guerreando e Moisés levantava suas mãos e o povo vencia? Mas chegou um momento que os braços de Moisés estavam pesados, estavam doendo de estar com as suas mãos erguidas. E veio Arão e veio Hur para sustentar os braços de Moisés para que o povo continuasse até obter a vitória. É isso que necessitamos. Não somente pastores, líderes, evangelistas, apóstolos, como queira chamá-lo, mas talvez você mesmo está necessitando de alguém que esteja ao seu lado e que diga: eu estou aqui, eu vou orar por ti, eu vou sustentar os teus braços para que não venhas a desfalecer. Levar uma palavra de ânimo para seu irmão que pode estar tão perto da sua casa. Levar uma palavra de ânimo para aquele que está entristecido, para aquele que está sofrendo. Porque vemos, Moisés não tinha isto. Moisés era sozinho na sua luta. Ele está queixando-se para o Senhor. É muito para mim. Não aguento mais, Senhor. Veja a oração de Moisés, como ela vai continuar. E assim fazes comigo, se assim fazes comigo, mata-me, peço-te. Se tenho achado graça a teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Não me deixes ver o meu mal. Mata-me. É Moisés pedindo para o Senhor que o Senhor venha matá-lo. Lá em Deuteronômio, creio que é, Números 32, 32. Moisés vai dizer: risca-me do livro da vida. Risca-me do livro da vida. Intercedendo também pelo povo. Mas neste caso, ele está fazendo um desabafo ao Senhor. Ele está orando ao Senhor.
ele está clamando ao Senhor. Ele se sente sozinho, ele se sente sobrecarregado. A tristeza, a angústia, a amargura, poderíamos dizer, a depressão estava batendo na porta da casa de Moisés. Sim, a depressão. Bom dia, nossa irmã Dark, que Deus venha abençoá-la poderosamente junto aos seus filhos, que Deus venha derramar da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia sobre a sua vida. Ele estava entrando naquilo que nós chamamos hoje de depressão, desânimo, cansaço, angústia. Isso era que tinha Moisés. E vai expressar isto ao Senhor. Por que me destes? Por que me destes este povo? Chegou um momento que ele vem queixar-se. Por que me destes este povo? Foi o chamado do Senhor para Moisés. E o Senhor tem um chamado para você. E você ainda não entendeu esse chamado. Mas é momento de sair desse lugar de conforto, de comodismo, de resignação e assumir aquilo que Deus te deu para fazer no seu reino. Vai queixar-se, queixe-se para o Senhor. Eleve a sua queixa ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Recebeu resposta de parte do Senhor? Sim. E disse o Senhor a Moisés. E disse o Senhor a Moisés. E aí vem a resposta de Deus para Moisés. Tem um salmo na Bíblia, que é o Salmo número 88, onde um homem chamado Emã, que é considerado um sábio na palavra do Senhor, ele foi quem escreveu esse salmo. Acredita-se que foi quando o povo de Deus estava cativo na Babilônia, no atual Irã, que está nas notícias hoje dessa guerra. Ali estava cativo o povo de Israel. E o povo de Israel estava sofrendo. E os inimigos do povo de Deus pediam para eles cantarem as lindas canções que eles cantavam em Sião. Eles tinham pendurado as suas harpas no salgueiro. E Emã vai escrever um salmo queixando-se, desabafando ao Senhor. Sabe que muitas vezes é necessário também isto nas nossas vidas. Desabafamos muitas vezes com pessoas erradas e não desabafamos com Deus. Não estou dizendo de que você não vá procurar o pastor, de que não vá falar com o pastor. Mas tenha também esse momento de intimidade com Deus. E diga para Ele, com palavras claras: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, esta situação aqui no meu lar. Senhor, está acontecendo isto na minha vida. Eu não aguento mais. Você tem que falar para o Senhor. E Ele vai fazer grandes coisas sobre a sua vida. Se esta mensagem foi de bênção para a sua vida, compartilhe com seus amigos e com seus familiares. Por nós, interceda por nós, para que nós possamos continuar a mensagem, para que nós possamos continuar levando a palavra do Senhor. E na descrição do vídeo tem também como você pode abençoar através de uma oferta de cartão. Nós dependemos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Não dependemos da Deus. Dependemos do Senhor Deus Todo-Poderoso.
eterno e Senhor Deus. Estamos na tua presença, Senhor, e louvamos e exaltamos o teu santo e soberano nome. Meu Pai, estamos iniciando um novo mês. Este mês, Senhor amado, venha ser um mês de encontro contigo. Venha ser um mês de tomada de decisões importantes ao que se refere às nossas vidas espirituais. Senhor, que venha ser um mês de um grande reinício, que possamos enxergar, Senhor, de uma maneira diferente até o dia de hoje. Senhor, que passou durante anos e anos das nossas vidas, queremos dar um basta neste dia de hoje. E queremos experimentar o novo que tu tens para cada um de nós. Senhor, as coisas velhas já passaram. E é aqui que todas são feitas novas, meu Pai. Senhor, renova nossa mente, renova nossos pensamentos, renova, Senhor Deus, a presença do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, meu Pai. Fortalece a fé, levanta aquele que está caído e convence aquele que está duvidando, Senhor, da Tua palavra. É Teu Espírito Santo que vai fazer estas coisas, Senhor. Meu Deus do céu, uma semana abençoada, meu Deus, é o que pedimos também. Oramos e clamamos pelo homem, pela mulher, que estão direcionando-se aos seus lugares de trabalho. Que tu leves e guarde-os de toda sorte de males. As crianças, os jovens, adolescentes, que estão indo para os centros de estudo. Guarda, Senhor, protege nossa juventude. Livra eles, ó Senhor, do homem e da mulher perverso, daquele que deseja levá-los pelo caminho da mentira, do engano. Não permita, Senhor, que eles venham cair na conversa de Satanás, meu Pai. Senhor, que esta segunda-feira e esta semana venha ser uma semana abençoada, meu Pai. E que possamos, sim, Senhor, a partir de hoje, experimentar algo novo de Ti nas nossas vidas. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, vamos ver o que aconteceu com Moisés e que o Senhor disse a Moisés. Que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre.